Professora, Oi, amor. é o Júlio. Põe pra gravar, por favor. Já Tá? pôs, né? Acabou de pôr, Já. né? Ah, não, então Aham. tá bom. Já sim. Tá bom? Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Que bom. E graças a Deus, né, por esse nosso encontro na noite de hoje. Essa é a nossa segunda aula. A gente vai dar continuidade ao que a gente começou na semana passada. Na semana passada, então, quando eu apresentei para vocês o porquê do professor, do, da pessoa em formação, né, no curso de pedagogia, estudar fundamentos e métodos de ciências. Eu falei um pouco para vocês do nosso plano de ensino, me apresentei como professora de ciências, porque fundamentos e métodos de ciências, porque vocês só me conheciam como professora de psicologia. Falei para vocês da importância, e eu acho que eu usei essa palavra muitas vezes, né? Da importância da formação do sujeito crítico. E falei para vocês também que todos nós aqui, mesmo a mais novinha da turma, não teve, oi, não teve uma formação crítica como a gente hoje tenta oferecer para as crianças, como hoje é a proposta da Base Nacional Curricular Comum. Para vocês terem ideia, né, quando eu comecei a trabalhar com fundamentos e métodos do ensino de ciências, a gente falava em PCN, já era o auge da modernidade, né, Parâmetro Curricular Comum. E dentro da proposta que nós temos hoje, da BNCC, que na verdade ela ainda nem está sendo realmente utilizada, os professores esse ano estariam em formação em todo o país para começar a aplicar em sala de aula a proposta da BNCC, a gente entrou em pandemia. Então, o que vocês estão estudando, o que a gente vai discutir no ensino de ciências é algo extremamente atual, mas que vem sendo construído nas últimas décadas. Quando, na semana passada, vocês leram o artigo que eu pedi para que vocês fizessem a leitura, no momento pré-síncrono, né? Nós discutimos sobre os artigos e vocês perceberam que a ciência não era ensinada no Brasil. Por muito tempo foi ensinada em ensino médio, finalzinho do ensino fundamental, e só hoje em dia nós temos essa ciência do jeito que a gente conhece, sendo utilizada desde os anos iniciais, desde a educação infantil. Não como uma disciplina, lógico, na educação infantil, mas quando a gente ensina para a criança as partes do corpo humano, quando a gente ensina para a criança sobre hábitos de higiene, de boa alimentação, quando a gente ensina para a criança a observar o ambiente ao seu redor, nós estamos fazendo uma ciência completamente diferente da ciência que nós estudamos. E aí pode parecer estranho eu colocar o nós, né, nessa história, o nós estudamos, mas é porque eu tenho certeza absoluta que, salvo raríssimas exceções, independente de você ter 44 anos, como eu tenho, ou você ter 25, como alguns de vocês têm, vocês não estudaram ciências como as crianças de hoje estudam, né? Teve todo uma modificação nas propostas políticas de educação no país para a gente chegar nessa ciência que a gente conhece hoje. Até aqui, foi ou não foi o que nós conversamos semana passada? Tem um feedback aí para mim. Foi sim. Foi? Consegui fazer uma retomada do que nós conversamos? Sim, professora. É muito importante, gente, a gente pensar o seguinte: para a gente conhecer a ciência que a gente quer fazer hoje, a gente precisa conhecer um pouco da história dessa ciência. E observem que eu não estou falando ainda em ciências como disciplina. Eu estou falando da ciência como um todo, da ciência da qual matemática, português, geografia, história, né,
fazem parte, assim como o ensino de ciências. Entenderam a lógica do meu pensamento até aqui? Sim, professora. Não, professora. Sim, professora. Vocês prestem atenção em mim, hein? Não fica todo mundo aí no silencioso matando aula, não. Eu quero todo mundo junto comigo, tá? O que a gente vai estudar hoje aqui é muito interessante. E aí, dentro do que a gente vai estudar hoje, que eu estou chamando de muito interessante, eu pedi para vocês fazerem lá retomar os textos da semana passada, até para me ajudarem nessa retomada. E eu pedi também para vocês assistirem um vídeo, né? O vídeo da Chimamanda, do Perigo da História Única. Contem para mim, por favor, em rápidas palavras, o que vocês acharam do vídeo e qual a relação que vocês conseguiram estabelecer com fundamentos e métodos de ciências. Estou esperando. O vídeo, ele fala sobre o perigo de se acreditar em somente uma história e focar nos elementos que são negativos. E também é muito interessante que ela fala que quando você tem só uma história única sobre, por exemplo, uma pessoa, sobre um local, você cria estereótipos. E esses estereótipos, eles são negativos, porque eles são prejudiciais, porque eles fazem com que a gente não evolua, que a gente tenha um pensamento único sobre determinada coisa. Então, a gente nunca vai evoluir se a gente ficar somente no mesmo pensamento, e a gente não evoluir, a gente não procurar melhorias, novos métodos, igual ela fala, né? Quando a gente cria esses estereótipos, a história, ela tá mais ligada a enfatizar não só as semelhanças, mas sim as diferenças. Então, quando você cria isso, você faz com que os aspectos negativos e principalmente essas diferenças sejam ressaltadas. E eu achei muito interessante relacionar com o ensino de ciências, porque eles acreditavam que o ensino de ciências era somente para tornar as pessoas cientistas, era muito vinculada à metodologia científica e não como ciência crítica e reflexiva. Muito bem, Pablinho. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante, que a minha aula começa às 8, porque às 7, em ponto, tem lá texto, vídeo. Esse momento assíncrono é extremamente importante, e assíncrono no sentido de pré-síncrono, né? Porque exatamente uma hora antes de começar a aula, ele é importante para que vocês comecem a pensar na aplicação do que vocês vão aprender comigo no momento síncrono. É importante porque é o momento de vocês começarem a relacionar o conteúdo com a vida prática. Então, eu não preciso dizer algo que eu tenho certeza que os outros professores já trabalharam com vocês, mas o papel do aluno aqui nessa nossa aula, nesse nosso momento de pandemia que nós estamos vivendo, um novo formato, né, de aulas com momentos pré-síncronos, síncronos e pós-síncronos. Pablinho, obrigada por sua participação. E aí, quando você faz esse vínculo aí com a ciência, né, não sermos cientistas. E aí eu vou contar uma história para vocês muito interessante. É muito comum esse mito em cima do cientista. Se eu perguntar para vocês assim, gente, qual a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa em cientista? O que vocês... me dá uma palavra, eu só quero uma palavra para definir aí a imagem que vem na sua cabeça. Laboratório.
Laboratórios fantásticos, né, Sara? O que mais? Investigador. Um investigador com um laboratório fantástico. O que mais? Pesquisa. Uma pessoa bem inteligente. Ótimo, isso mesmo, Liliane. É uma pessoa muito inteligente. O que mais, irmão? Uma mistura química. Misturas Astronauta. químicas. Gente, vocês estão percebendo que as definições só estão se distanciando das pessoas comuns, das pessoas normais, da pessoa do dia a dia, da criança. Essa imagem que vocês e que todo mundo tem na cabeça de quem faz ciência é exatamente o que o vídeo da Chimamanda traz para a gente discutir hoje. Ele traz um estereótipo. Então, geralmente, quando eu faço essa pergunta, os meus alunos falam assim, ah, doido. Por quê? Porque tem aquela imagem do Einstein, né? Com a língua para fora e o cabelo todo em pé. Então, é alguém que não liga para a aparência, é alguém que não é vaidoso, é alguém extremamente inteligente, é alguém que tem laboratórios de primeira linha, com substâncias químicas. Ele é uma pessoa distante da realidade. E dentro desse distante da realidade, todos nós acabamos nos distanciando também. Aí eu pergunto para vocês, a criança, ela vai querer ser um cientista? Não, porque o estereótipo mostra um cientista que ninguém quer ser. Um cientista longe da realidade, que precisa ter dinheiro, equipamento, tecnologia, né? Que precisa ter um distanciamento social maior do que a pandemia, porque senão não é cientista. E aí a gente começa a entender por que as nossas crianças, e nós, né, somos dessa formação também, nos distanciamos tanto do que é ciência. Bom, na história da ciência moderna, ixi, o que eu fiz aqui? A gente relata experiências profissionais e pessoais sobre o tema, né, dentro dos nossos objetivos, que foi o que a gente fez na semana passada, que a gente viu que todos nós tivemos uma educação dentro de ciência muito parecida. Assistir vídeos, correlacionar com a proposta da ementa da disciplina, realizar leitura e discutir os textos. Muito bem. Já fiz a apresentação da professora, a caracterização da disciplina, apresentei para vocês o plano de ensino e aprendizagem, né? O cronograma lá com as 3 datas de prova. E agora, então, eu vou falar um pouco da história da ciência moderna para vocês, tá? Então, quando eu penso em ciência, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que existe uma forma de fazer ciência que é completamente diferente do senso comum. Então, existe a ciência moderna, que é essa ciência que nós conhecemos hoje, com experimentos, com observações, com hipóteses, né, com comprovações científicas. Existe uma história anterior a essa forma de fazer ciência. Ótimo. Mas existe também o que a gente chama de senso comum. E eu vou trabalhar com vocês a partir de hoje as diferenças entre a linguagem, a organização, o aspecto crítico, o procedimento, os métodos utilizados, a forma de explicar as questões, o rigor, a confiabilidade, a evolução e a forma atual que existe tanto a ciência moderna quanto o senso comum. Professora, você está dizendo que o senso comum também tem uma linguagem? Tem uma linguagem. A ciência, o conhecimento científico tem uma linguagem? Tem uma linguagem. A questão do aspecto crítico, ter ou não ter aspecto crítico, determina se é conhecimento ou se é senso comum. Ter rigor, apresentar confiabilidade nas informações, também define se a gente está falando da ciência, do conhecimento científico, ou se a gente está falando do senso comum. Até aqui tudo bem?
Mexe a cabeça. Sim, Sim, professor. professora. Ótimo. Sim, professora. Sim, professora. Aí, muito bem, gosto assim. Antigamente, né? Antigamente a gente não sabia explicar o que estava acontecendo no universo, mas a gente queria entender. E aí as explicações tinha sempre uma explicação relacionada aos deuses, né? Porque antigamente eles eram politeístas e eles acreditavam que cada evento na natureza, cada evento no universo poderia ser explicado por um deus diferente. A ciência era considerada um conhecimento de verdades absolutas. Alguém criava uma explicação atribuída a um Deus, né? E essa explicação era considerada uma verdade absoluta. O que isso quer dizer? Ninguém discutia, não tinha discussão. Se alguém que era determinado como conhecedor, né, vamos dizer assim, inventava uma história para explicar a chuva, inventava uma história para explicar os trovões, inventava uma história para explicar, por exemplo, o mar. Pronto, essa história era considerada uma verdade absoluta. Ninguém podia discutir a questão. Algumas vezes a ciência vai confirmar algo, outras vezes vai refutar. O que é refutar? Vai falar assim, não, isso não está certo, essa informação não está correta, e aí ela será refutada, ela será retirada do rol da ciência. De forma lógica e racional, e não emocional. No senso comum, peraí só um pouquinho, deixa eu admitir aqui o Lucas. Irracional, o que no senso comum é um saber intuitivo e empírico. Você observa, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já ouviram isso, mas quando o urubu está voando baixo, a gente olha para o céu e fala assim, acho que vai chover. O urubu está voando baixo. Pronto. De onde vem essa informação? Né? De onde vem? Alguém observou que quando o urubu voava baixo, logo depois caía chuva. Logo, quando o urubu voa baixo, a chuva vai cair. Era uma explicação de causa e efeito. O urubu voa abaixo, provoca a chuva está caindo aí. Percebam que essa informação não era questionada, simplesmente passou a ser um dito popular. Núbia, mas espera aí, me explica uma coisa. Quando o urubu voa abaixo, logo em seguida vai ter chuva mesmo? Bem provável que tenha chuva. Uai, então é isso mesmo, o urubu voa abaixo, chove. Não, não é isso mesmo. A mesma explicação que existe para o urubu estar voando baixo é a explicação que provoca a chuva. E aí, na ciência, a gente sai desse saber intuitivo, né? E vai para um saber que usa lógica, pesquisa, experiências, confirmação de uma determinada hipótese. Então, a confirmação disso é o quê? Para chover, precisa ter um aumento da pressão atmosférica. Quando tem um aumento, né, dessa pressão atmosférica, o urubu vai gastar muita energia para ele voar alto, então ele começa a voar baixo. Uma coisa não está relacionada com a outra, voo do urubu e chuva. A explicação da chuva é outra, completamente diferente. Mas, em um determinado momento da história, onde a gente não tinha esse conhecimento científico, a gente utilizava respostas a partir da observação da natureza. O senso comum, ele cria expectativas que podem manipular a investigação. Exemplo mais comum disso aqui. Quando come manga, não pode beber leite. Quem já ouviu essa frase? Eu. Obrigada, Jennifer. Pronto. Quando come manga, não pode tomar leite. E por muito tempo, isso era uma verdade, né? E essa verdade, ela vem de um momento histórico. Quando, na época da escravidão,
Na época de manga, como as pessoas, os descendentes da África, né, africanos, eles gostavam muito de manga, os donos das fazendas, os donos daquelas propriedades, diziam para eles que eles não podiam beber leite, porque senão eles iam morrer. Mas para quê? Com o objetivo de manipular a informação, para que sobrasse mais leite e eles pudessem vender e ganhar dinheiro com o leite. Então, não tinha nenhuma relação manga e leite fazer mal. E eu, Núbia, fui criada com a frase: comeu manga, não toma leite. Ou seja, não estou falando de algo de 150 anos atrás, né? Estou falando de algo de 40 anos atrás. E a neutralidade da observação científica. A observação científica, ela não tem interesse nenhum em dar mais dinheiro para quem é o dono da fazenda. Ela vai realmente fazer a experiência se a manga com leite faz mal. Qualquer manga com leite faz mal? Qualquer manga com leite em qualquer horário faz mal? Faz mal por quê? Tá vendo quantas perguntas eu fiz em cima do mesmo fato? Vocês prestaram atenção nisso? A ciência é assim, ela busca neutralidade, ela busca uma observação realmente científica. O senso comum, não. O senso comum, ele simplesmente explica. E eu tenho um exemplo muito bonitinho dessa diferença entre conhecimento científico e senso comum, porque eu acho muito engraçado quando um aluno fala para mim assim: não, professora, mas comer manga com leite faz mal sim. Aí eu falo: mas por quê? A minha avó disse. Aí eu falo: como que eu vou lutar contra o que a avó dele disse, gente? Se a avó dele disse, pronto, acabou, é verdade. Né? Por quê? Porque o senso comum, ele passa de geração para geração uma determinada informação, sem que ela seja questionada. O conhecimento busca resolver necessidades práticas, embora o conhecimento científico não se desenvolva apenas com esse objetivo. Geralmente, o conhecimento científico, ele tem uma função, ele busca responder uma necessidade de um determinado momento. Por exemplo, né, o Zoom, vamos dizer assim, o Zoom. O Zoom é uma plataforma, né, uma plataforma de reuniões remotas, de uma reunião à distância, de um encontro à distância. Num determinado momento, estava funcionando muito bem. Durante a pandemia, precisava utilizar um número muito maior de dados, precisava de oferecer um número muito maior desse serviço. E aí o serviço teve que ser reestruturado. Pesquisas foram realizadas, novas tecnologias foram desenvolvidas para atender às nossas necessidades. E é interessante que, por exemplo, no semestre passado eu tive turma que até o final do semestre não queria utilizar o Zoom. Por quê? Porque no iniciozinho deu problema. E eu falava assim: gente, mas já foi solucionado o problema, já está tudo ok. Mesmo assim, eles refutavam. Falavam: não, porque vai dar problema. É o senso comum contra versus o conhecimento científico, tá? Depois, então, dessa questão da verdade absoluta, começou a acontecer o seguinte: os gregos, através dos seus estudos na área de matemática, de geometria, acabaram por considerar que todos os ramos do conhecimento poderiam ser desenvolvidos a partir de verdades absolutas. Então, eles pegavam as verdades absolutas e não estavam negando elas, mas eles utilizavam o conhecimento de matemática, de geometria, para confirmar aquilo ali. Então, eles iam lá, utilizavam as informações científicas que eles tinham para confirmar as verdades absolutas, tá? Linguagem dentro da ciência moderna. A gente tem a linguagem do senso comum e tem a linguagem do conhecimento científico. Se eu falar aqui no Brasil água, todo mundo vai entender? Sim ou não? Sim. E se eu falar Sim. água, Sim.
Se eu falar água lá na Alemanha, eles vão entender? Não. Se eu falar água Não. lá na Grécia, eles vão entender? Não. O senso comum, ele tem uma linguagem que vai poder designar um número indeterminado de coisas e que podem ter múltiplas interpretações, inclusive de acordo com o idioma. O conhecimento científico, não. O conhecimento científico, ele vai usar termos que tenham significado como uma linguagem universal. Em qualquer lugar que eu utilizar H2O, que é a fórmula química da água, as pessoas saberão do que eu estou falando, né? Então, tem uma simbologia que vai designar a constituição exata dos elementos que estão sendo estudados. Ao invés de eu utilizar o termo água, que é do senso comum, eu utilizo H2O, que é a fórmula química da água, que vai ser um conhecimento universal. A organização da ciência moderna, antigamente, no senso comum, ele era assistemático. Até hoje existe o conhecimento do senso comum, né? Acontece um pouco ao acaso e inclui saberes diversos e sem organização entre eles. Então, quando a gente fala do urubu e da chuva, pronto, tem ali, realmente acontece a chuva logo depois do urubu voar alto. Mas um pouco isso é ao acaso. Tem vários saberes ali que a gente precisa saber sobre a composição dos ossos da ave, sobre a pressão atmosférica, né? Que poderia ou não ter relação com a chuva. O conhecimento científico, ele não só é sistemático, vejam que é o contrário do senso comum. O senso comum é assistemático. O conhecimento científico é sistemático. É um corpo de saber organizado que se divide em áreas demarcadas pelo objeto de estudo. Então, no conhecimento científico, tem lá o estudo da arte, o estudo da matemática, o estudo da física, o estudo da biologia. Então, existe uma organização entre os conhecimentos e dentro dos conhecimentos. Então, na biologia, por exemplo, a gente estuda os seres vivos, a gente estuda a genética, a gente estuda a ecologia, a gente estuda a educação ambiental. Existe uma sistematização do conteúdo, né? E é especializado, vai classificar as particularidades em grupos, classes, o que permite a distinção rigorosa. Quando eu falo no cerrado, eu estou falando de uma classificação, né, de um grupo de plantas e animais que vivem num determinado ambiente, num determinado clima, numa determinada temperatura. Quando eu falo dos pampas, eu estou falando de um outro tipo de relevo, de uma outro tipo de vegetação. Então, no conhecimento sistemático, no conhecimento científico, eu utilizo uma organização sistemática e especializada, enquanto no senso comum, a minha organização é assistemática. Alguns críticos dessa época começaram a discordar dessas verdades absolutas. Então, eles falavam assim, então você está explicando essa verdade, então vai ter que provar. E aí, para provar, o conhecimento que eles tinham lá naquele momento histórico era de geografia, era de geometria, era de matemática, né? Então, as verdades começaram a ser questionadas. Olha que ótimo, né? Aspecto crítico, que eu já falei muito para vocês na semana passada, da importância do aspecto crítico. No senso comum minha avó disse, tem criticidade nisso que eu estou falando? Nenhuma. Por isso a gente utiliza o azinho aqui, ó, na frente. É sem crítica, sem criticidade, tá? No senso comum, não existe criticidade. E segue a tradição e a prática. Por que você faz assim? Uai, porque minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, então eu faço assim. Não questiona nada, apenas repete a tradição. Não é suscetível de estabelecer os seus limites de modo a poder ser refutado. Então, quer dizer, se eu não questiono, aquilo ali está sempre certo, eu nunca vou refutar. Daí se manter durante muitos anos. Minha bisavó fazia, minha avó, minha mãe e eu estou fazendo da mesma forma,
né? Se mantém. Por quê? Porque você nem pensa que pode ser feito de outro jeito. Enquanto que o conhecimento científico, obrigatoriamente, ele é crítico. Ele está aberto à refutação. Qualquer um pode ir lá, pesquisar, verificar e falar assim, isso aqui não funciona desse jeito. Estabelece o campo dos fatos que podem ocorrer para a teoria ser válida, assim como os que não podem ocorrer. Então, uma teoria pode ser validada ou refutada de acordo com as pesquisas. Eu posso pesquisar aqui em Anápolis e um pesquisador lá no Japão pode pesquisar a mesma coisa. Se ele chegar à conclusão que o meu resultado não funciona, ótimo, tudo bem, a minha pesquisa será refutada e vice-versa. Gente, falta um minutinho aqui para acabar nosso tempo e a gente vai entrar novamente. Eu vou pedir vocês, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão beber uma aguinha, né? Passar uma aguinha no rosto, 2 minutos, todo mundo de volta, o mais rápido possível. Pode ser assim? 2 minutinhos, 3 minutinhos, todo mundo de volta? Sim ou não? Ok, professora. Então tá bom. Aí volta todo mundo rapidinho, tá? Beijinho, tchau. Vai acabar aqui os minutinhos. Bom, mas vou continuar, né? Alguns críticos da época, né? Sou capaz de demonstrar essa verdade. Se você é capaz de demonstrar, ok, vai funcionar. Mas se você não demonstrar, eu não acredito mais. Deixa de ser uma verdade absoluta e passa a ser uma verdade a ser questionada, né? Olha que ótimo. Foi uma grande evolução para a ciência. Foi um passo muito importante para a ciência. E aí, no próximo momento, a gente começa com o procedimento racional da ciência moderna. Acho que a gente pode sair e gastar esses 3 minutinhos, né? Com